Muito bem, estamos de volta para a aula de número 3 da matéria, os Evangelhos. Nesta aula nós vamos falar sobre a questão sinótica. Tem algumas que escreve com o P, sinótica, mas sempre você vai achar, vai consultar, é sinótico. Sinóticos, evangelhos sinóticos. Então nós vamos estudar agora um pouquinho sobre essa questão dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Tem uns poucos assuntos que João descreve, que os evangelhos sinóticos também descreveram. Por exemplo, a primeira multiplicação dos pães. E logo em seguida Jesus atravessa o Mar da Galileia. O Mar da Galileia nós podemos ver ele também como Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Ou também nós podemos vê-lo como Lago de Genezaré. São 4 nomes. Eu vou lembrar o outro para vocês. São 4 nomes referindo ao mesmo mar. Mar, embora ele é um lago, não é? Ele é aquecido pelo Jordão, abastecido, pelo Jordão. O Jordão, nós já falamos em geografia bíblica, mostramos, e ele nasce lá no pé do Monte Hermon, através de 3 fontes, forma 3 canais, pequenos canais, e aí eles faz um leito só, é o Jordão. Desce, aquece as águas de Merom, depois abastece as águas de Merom. Vamos usar essa palavra que é melhor. Abastece também Mar da Galileia, desce, ele tem muitas curvas, voltas ou sinuosidade, e ele desce até o Mar Morto. O Mar Morto, no espelho da água, na parte superior da água, é 400 metros abaixo, aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. E ele tem mais 400 metros de profundidade. O que quer dizer que, então, ele tem 800 metros aproximadamente abaixo do mar Mediterrâneo. Ok? Muito bom. Estudarmos sobre os evangelhos é algo muito importante. Vamos dar uma olhadinha o que é a palavra sinóticos ou sinótico. Vamos ver se nós entendemos aqui esta palavra de forma mais clara, não é? Vamos aqui no doutorzinho. Olha só. Pam, param, pam, pam. Mas vamos diretamente a sinótico na Bíblia. Na Bíblia. Evangelhos sinóticos. Sinóticos é denominação dada aos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Ok? Por que são sinóticos? Por conterem uma grande quantidade de histórias em comum completa, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Eu disse para vocês no início.
Muitas vezes os milagres, eu até citei da questão da mulher do fluxo de sangue, a mulher enferma. Jesus foi lá, foi chamado. Aliás, ele foi chamado para ir à casa de Jairo, não é isso? Foi chamado para ir à casa de Jairo. A filha de Jairo estava enferma. E indo para a residência de Jairo, a multidão acompanhando, entre ela vem uma mulher enferma, sofria de uma hemorragia há muito tempo e havia gastado toda a sua fortuna, as suas economias. E ela é aquela que toca na orla das vestes de Jesus e é curada. Aí tem pessoas que dramatizam isso aí. Mas Jesus falou uma coisa para... Jesus pergunta, quem é que me tocou? Aí alguém diz, eu não fui. Aí Pedro diz, né? Senhor, a multidão é grande. E como o senhor pode achar que definir que uma pessoa te tocou de forma diferente? Aí ele responde, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher se identificou. E Jesus aprovou a fé dela e disse que ela estaria curada. Que maravilha, hein? Então esse é um dos casos. Do mesmo jeito que Mateus conta, Marcos conta, Lucas conta essa história. Do paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu os 4 homens desceram ele pelo telhado. As mesmas palavras, usando a estrutura de palavras um do outro. Bom, e assim por diante. Então, por isso que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, então, vamos ver primeiro Mateus, rapidinho. Olha só. Deixa eu passar alguns dados precisos para vocês, alunos. Isso aqui pode cair numa pergunta, você tem que responder as suas perguntas, hein? Não esquece. Preste atenção. A melhor forma de você responder corretamente as suas perguntas é você aprender a anotar aonde elas estão, em que página que elas estão. Parágrafo. Olha, eu, por exemplo, de vez em quando, aluno me liga, pastor, essa pergunta que eu não achei ela não. Eu não respondo para ele não. Eu digo para ele assim, olha, você vai na página tal, parágrafo tal, as últimas, ou as primeiras linhas, ou as linhas do meio, ou as últimas linhas desse parágrafo. Aí a pessoa sabe, vai achar, vai encontrar, vai estudar e vai... a resposta então vai ser essa aqui. Ok? Aí ele aprendeu, ele descobriu. Muito bem, então vejam só, Mateus. Qual que é o tema de Mateus? Mateus, o tema dele é Messias, Jesus, o Messias Rei. Foi escrito aproximadamente, isso aqui dá muita diferença, uma pequena diferença, mas parece que não combina todos ter essa data, uma data precisa. 65 a 70 é a mais comum depois de Cristo. Você já aprendeu conhecer o que é por que depois de Cristo e por que antes de Cristo? O Velho Testamento. Todos os escritos são antes de Cristo. Eu disse no início que, na primeira aula eu disse, nós estamos agora na aula de número 3, eu disse o seguinte, olha, o Pai cria, o Filho salva, e eu não falei sobre o Espírito Santo, vou falar agora. E o Espírito Santo cuida, guia ou conduz, assiste, advoga, intercede, né? A Bíblia, Paulo diz que, lá em Romanos, diz que o Espírito Santo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito importante isso. Então, esse é o tema, a data de Mateus. A palavra Mateus, o que significa? A palavra Mateus significa no hebraico? Isto, no hebraico, dom de Deus. Dom de Deus. Tem 28 capítulos e tem 1071 versículos. Ok? Vamos conhecer um pouquinho de Mateus, um pouquinho mais? Olha só, o que ele vai dizer na página 11, ele vai dizer assim, conteúdo, a vinda do Messias, fala do nascimento, era filho de Maria, o unigênito de Deus, Jesus, como Deus, tinha pai e não tinha mãe. Teve pai e não tinha mãe. Jesus, como homem, teve mãe e não teve pai. É isso que os evangelhos apresentam Jesus como homem. 100% homem. Sofreu, teve sede, teve sono, teve fome. Teve uma hora que ele irou, pegou uma zorraga, porque o pessoal estava vendendo coisas impróprias, fazendo propina lá dentro do templo, os cambistas. E ele pegou uma corda, ou um azorrague, pegou aquele, deu uma lampada nesse povo. Ali Jesus falou assim, hoje eu vou mostrar para esse povo que eu também zelo pela casa de Deus. Aí ainda tem um versículo no Velho Testamento, né? O zelo da tua casa me devora. Nós temos que ter cuidado, hein? Tem hora que nós sofremos com muita coisa. Jesus também passou por isso. Tá? Bom, então nós vamos ver isso aí. Depois, Mateus capítulo 4 até o capítulo 16, isto e 12, fala o ministério do Messias. Lá nós vamos estudar sobre o ministério do Messias. Nós vamos entender que Jesus, ele contou várias parábolas nos seus ensinamentos. Primeiro, ele traz logo que ele é batizado por João, ele inicia o seu ministério chamando pessoas que estavam pescando, outros estavam cobrando impostos, como é o caso de colhendo impostos, como é o caso de Mateus e tantos outros. João e Tiago, filhos do trovão, filhos do vento, tempestivos. Mas João, quando foi no final do ministério de Jesus na terra, ele era o homem que sentava e se reclinava ao seio de Jesus, ao peito de Jesus. Tinha intimidade e ficou manso. Você quer ver a mansidão entrar em tua vida? Dê lugar ao Espírito Santo para operar em nossa vida a transformação. Bem? Olha só, então João é Mateus, assim, João, estou falando sobre João como aquele que reclinou ao peito de Jesus. Então Jesus passou por tudo isso. Mas o que eu acho importante Mateus escrever é que ele primeiro fala do sermão da montanha. Aonde foi o sermão da montanha? Não confunda sermão da montanha com sermão profético. Sermão da montanha foi lá na região da Galileia, aonde Jesus nasceu em Belém, depois seus pais foram para o Egito, voltaram do Egito rapidamente, aquilo para um sentido de um refúgio, para fugir da mão assassina, do intento assassino do rei Herodes, não é? Queria matar todas as crianças.
Inclusive tem gente que acha que uma pessoa veio falar para mim um dia assim, o professor, mas olha, deixa eu falar para o senhor, o senhor sabe por que Jesus falou para Natanael que viu ele debaixo da figueira? Porque quando foi matar as crianças, os pais dele escondeu ele debaixo das folhas da figueira, que ficava na porta da casa. Tudo bem, isso era comum, figueira é uma árvore, símbolo de bênção, e todo mundo gostava de ter uma figueira na sua porta. Tinha, isso era comum. Agora, não tem como, porque a questão da matança das crianças, foi só lá na região de Belém. A Bíblia está sendo clara, o texto não fala que foi lá em cima na Galiléia. Jerusalém está, ou seja, a região de Belém está lá próximo de Jerusalém. Natanael morava, com certeza, lá em cima. Deixa eu te falar uma coisa. Dos 12 apóstolos, somente Judas era de uma pequena aldeia chamada Iscariotes, não muito distante de Jerusalém, mas também não muito perto. Mas, se eu não me engano, no mapa a gente encontra Iscariotes entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, ali, região dos filisteus, por ali. E aí, por que é que Natanael não teve intento de morte lá na região lá em cima? Bom, mas eu devo estar enganado, às vezes eu não li algo mais preciso sobre isso. Tá? Mas a Bíblia é bem clara em dizer que foi em Belém e seus arredores. E pronto. Agora, arredor é uma coisa, derredor ou distante é outra. Amém? Eu posso até estar errado. Bom, mas então Jesus escreve o Sermão da Montanha. Alguém chegou a dizer assim, olha, Jesus, já estou terminando essa aula, Jesus, o povo tinha um chavão, uma frase na época, quer ficar rico, vem para a região da Galileia, enriquece aqui tudo que planta, aqui é o celeiro da pescaria, de toda a produtividade, e aqui ganha dinheiro. Vem para cá. Você quer ficar rico? Vem para a região da Galileia. Aí, os de Jerusalém diziam assim, quer ser sábio? Vem para Jerusalém, aonde estão os maiores rabinos, os mestres. Aí deixa eu te contar o que aconteceu para encerrar. Jesus foi para Galiléia, morou na Galiléia, morou em Nazaré quando criança, depois seus pais mudaram para Cafarnaum, e ali ele viveu, e ele não ficou rico. Não foi para Jerusalém estudar com os sábios, mas quando assentava com os sábios da época, eles caíam o queixo na frente dele. Jesus veio para consumar a obra do Pai. Amém? Deus abençoe. Próxima aula nós falaremos mais sobre as últimas divisões de Mateus.